Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa breve palavra e nos instruir, nos direcionar, confortar os corações e trazer esperança, que ela possa ser bálsamo e direção. Esse é o desejo do meu coração. Vamos lá? Vamos para mais uma breve palavra? O texto de hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Me perdoe, irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, é o costume. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 24 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar. Preste atenção neste texto. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu quero repetir: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Glória a Deus. Irmãos, aqui é mais uma ministração de Pedro, ali no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da transição, é o livro da ponte, como eu costumo chamar. Um livro para quem está transicionando no deserto, para quem quer entender a salvação, é um livro perfeito para leitura, para trazer sabedoria e entendimento de como devemos nos guiar e de como a nossa fé pode crescer. E porque foi justamente os apóstolos, e aqui essa mensagem relata muito sobre isso, foi os apóstolos que espalharam. Os apóstolos são a semente da igreja. Flávio José vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E nós sabemos que Deus trabalha dessa forma. Nós sabemos que Deus tem uma forma de trabalhar e Ele não vai mudar a forma dele de trabalhar para agradar o nosso coração. É nós que devemos nos adaptar. Então, nos processos de transições, para que nós não venhamos a repetir ciclos, é bom que nós tenhamos a compreensão justamente da palavra. O que faltou em alguns momentos aos judeus, como por exemplo, eu ministrei no Compartilhando o Pão, em João 7,35, alguns deles perguntavam: será que ele vai visitar os gregos? Será que vai falar para os judeus? E a compreensão equivocada nos faz perder o sentido profético da palavra implantada em nós. Pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra fala assim, a começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Todos os profetas. É uma verdade. O Senhor começa, quando Ele quer cumprir uma palavra, uma coisa que Ele faz é justamente bombardear a pessoa com profecias referente a uma palavra. A palavra ela vai se tornando repetida e vai queimando o coração da pessoa. A pessoa vai entendendo que aquilo que o Senhor está querendo dela é uma verdade. E que essa verdade é que vai a conduzir em plenitude de vida. Mas precisamos aprender sobre esse versículo que toda a história de Deus começa com uma palavra profética. Começa com uma palavra. Começa com uma promessa. E quando eu falo uma palavra profética, irmão, Deus fala e fala de várias formas. Nós não podemos limitar a forma como Deus fala. Não precisa ser sobre um pregador, pode ser justamente num momento de oração e você mesmo vir uma palavra de você, se lembrar de um versículo e ir lá e o Senhor falar com você grandiosamente. Ou um sonho, uma visão. Eu não posso limitar a forma de Deus falar. Mas toda história que começa em Deus, ela vai começar necessariamente com uma palavra que é implantada em nosso coração. E essa palavra ela é poderosa para mudar a nossa vida. A etimologia do nome Samuel tem dois nomes, mas eu vou ficar... Tem duas versões, vamos dizer. Ele tem dois significados. Que significa, e é a que eu quero pegar, que significa ouve a Deus. Então é justamente aquele que ouve a Deus, recebe a sua palavra e parte para cima. Ao rumo dessa história, uma história que será assim de muitos desafios, mas que será de construção e de plenitude de vida.
Olha, em Salmo 119, versículo 114, o salmista entendeu bem. No versículo 114 ele diz o seguinte: Tu és o meu abrigo e o meu escudo. O que ele está dizendo? Que a palavra protege ele. Ele fala: e na tua palavra depositei a minha esperança. Ou seja, ele colocou a esperança do futuro dele totalmente na palavra. E no versículo 116 ele faz uma oração que eu creio que é pertinente a todos. Ele fala: sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permita que se frustrem as minhas esperanças. Por quê, irmão? Porque eles estavam passando por esse processo. O versículo anterior, no 23, fala: quem não der ouvidos a este profeta será eliminado do meio do povo. Era uma palavra que Moisés tinha dado justamente aos israelitas. Quem não desse ouvidos à palavra do Senhor, a recusa da palavra do Senhor, pode trazer sim consequências que são eternas. Consequências que já não são mais reversíveis. Sim, quem recusa o Senhor Jesus está condenado. Eu preciso falar isso. Olha, o próprio Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 7: se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês darão muitos frutos. Mas há duas condições: nós permanecermos na palavra, isso implica em caminhar, em praticá-la, e também que ele permaneça, ou seja, que ele não venha nos rejeitar por causa de alguma atitude, por causa justamente da atitude de não recebê-la. Quem não recebe já está condenado, está recebendo a condenação. Ele fala: ó, vocês são descendentes desses profetas. Eu gosto dessa parte, porque, irmão, porque a descendência fala da semente plantada. Toda palavra nós sabemos que é uma semente. O Senhor Jesus traz isso perfeitamente. Essa colocação ali em Mateus capítulo 13 é outro texto que vale a pena nós olharmos com bastante atenção. Por quê, irmão? Porque a semente que cai fora do caminho, Satanás rouba ela com facilidade. Tem a do terreno pedregoso e a do terreno espinhoso, que não frutificam, que não avançam, que se perdem também. Só tem uma semente que floresce, que é justamente aquela que guarda a palavra. Guarda a palavra no coração, é a terra fértil, é o coração fértil, aquele que recebe com alegria e que enfrenta as dificuldades e enfrenta tudo com bom ânimo. É isso que o Senhor está falando para nós hoje. Mas o que nós precisamos aprender sobre isso aqui? Ele fala assim, ó, vamos ler novamente: vocês são descendentes desse profeta. Ou seja, irmão, a semente um dia ela cresce. Toda semente tem um tempo de crescimento. Nós estamos falando dos apóstolos, de Pedro e João, que estão pregando depois de fazer um milagre, levantar um paralítico na porta na porta formosa do templo. Os israelitas ficaram espantados e ele está pregando para que eles venham se submeter a essa palavra. Então toda semente um dia cresce. Toda semente, irmão, toda palavra e toda ação, um dia ela traz um retorno para nós. A palavra vai dizer em Gálatas 6, versículo 7, que Deus não deixa, ele fala assim, ó, não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que você plantar, certamente colherá. Eu quero repetir: tudo que você plantar, certamente colherá. Plante o bem ou plante o mal, a semente sempre será essencial. O que você tem plantado, meu irmão? Tem plantado esperança na promessa? As lágrimas têm regado? Porque toda semente precisa de cuidado para que ela cresça. Senão ela não cresce, irmão. Precisamos compreender, e a palavra do Senhor nós devemos tratar ela como a coisa mais importante da nossa vida. Podemos estar jogando um adubo que é um veneno e assim matá-la em nosso coração. É possível isso, irmão. É possível isso, minha irmã. E olha, ele vai dizer: e estão incluídas na aliança que Deus fez com seus antepassados, a dizer, Abraão. E estão incluídos na aliança que Deus fez os seus antepassados, a dizer, Abraão. Irmãos, algo que aconteceu com os israelitas foi justamente a arrogância, quando entrou dentro do coração deles a partir do momento que eles saíram do deserto. Eles pensaram que, como nação escolhida, Deus protegia somente eles e que Deus estava somente com eles.
Os feitos do Senhor eram contados entre as outras nações. O salmista vai nos dizer isso. Eles temiam a nação de Israel, que era muito menor, mas que o Senhor estava com eles. E isso tomou conta do coração deles, gerando arrogância, gerando algo que não deveria estar lá. Por quê, irmão? Agora as promessas de Deus, elas são para todos que firmam com Ele uma aliança. E o que é uma aliança, Alisson? Uma aliança é justamente um compromisso que estabelece direitos e deveres das duas partes. Eu quero repetir, a aliança é um compromisso fiel, da parte do Senhor nunca se rompe, mas pode se romper da nossa parte, que é a mais fraca, por meio, geralmente, dos compromissos, porque os direitos todo mundo gosta. Quando fala de direitos, fala da parte da filiação. João 1,12 vai dizer que todo aquele que nele creu e o recebeu, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho. E a parte de filho fala da herança, mas tem a parte de servir também, que também são os compromissos. Então as bênçãos de Deus, meu irmão, são para todos que firmam com Ele uma aliança. E Deus sempre cumpre as suas palavras para aqueles com que têm uma aliança. Deus não se esquece daqueles que têm, com quem Ele tem uma aliança. Não. Chega um momento em que Ele mostra a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Olha, tem um texto que eu gosto muito, justamente, que está em Tiago 1,25, que mostra bastante isso para nós. O autor Tiago vai dizer: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Quem aí quer ser feliz em qualquer coisa que fizer? Quem aí quer viver promessas? Coloca em prática. Esse é o grande segredo. Irmão, não é o evangelho que nós ouvimos que muda a nossa vida. Minha irmã, não é o evangelho que nós ouvimos que muda a nossa vida. É o evangelho que nós vivemos que muda a nossa vida. O Senhor Jesus diz para muitos hipócritas: me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nós vemos muitas pessoas dessa forma. Então devemos tomar cuidado, porque a gente observa atentamente. Por que observamos atentamente? Para saber a direção certa. Na direção errada, nós não jogamos esterco na semente, na terra que está a semente. Nós podemos jogar um agrotóxico que envenena e ela não vinha florescer. Precisamos compreender essas coisas. Por quê? Olha, o Senhor Deus vai falar, irmão. Ele vai falar assim, que estão incluídas a promessa na aliança que Deus fez com seus antepassados, a dizer, Abraão. Abraão é justamente o pai da promessa e ele é considerado assim na Bíblia. E o que ele fala? Olha, ele fala assim, o que Abraão falou? Ele fala assim, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então nós precisamos relacionar Abraão com a promessa. Abraão foi considerado o pai da fé. Por quê, irmão? Porque simplesmente ele ouviu a palavra de Deus enquanto não se tinha testemunhas. Hoje é muito fácil nós crermos. Por quê? Porque nós temos uma palavra firmada, nós temos a Bíblia, temos o testemunho do fiel. E eu quero aproveitar e falar para você, meu irmão, valorize o testemunho do fiel, ele pode te levar longe. Agora, o que justamente Moisés falou aos israelitas, irmãos, o que Samuel falou justamente aos israelitas, fala assim, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então a intenção de Deus, irmão, é abençoar a família, é abençoar, e devemos lembrar que Ele escolhe e faz essa separação. Eu jamais gosto, eu gosto de tomar cuidado, porque tem gente que quer levar a família junto com a palavra, e não é dessa forma que funciona normalmente. Não é assim que dá certo. Normalmente o Senhor retira um do meio e ali Ele trabalha no coração daquela pessoa, e no coração através daquela pessoa Ele vai abençoar a todos. Como nós vemos, por exemplo, o caso de José, que todos os seus irmãos foram abençoados por causa da promessa que ele viveu, sendo exaltado a governador. Mas ele viveu um momento muito duro, nós sabemos disso. Então é por meio da descendência que todas as famílias, ou seja, por meio da promessa, que a bênção chega. A bênção está na promessa feita, irmão.
Eu quero repetir isso, a bênção de Deus está na palavra dele, está na promessa dele. É para quem esteja disposto a viver a promessa. Você percebe que todos os irmãos de José viveram, mas antes eles tiveram uma confusão, jogaram José no poço e foi aquilo. E Deus se vale dessas coisas todas, irmãos, para conduzir a pessoa que tem uma promessa ao propósito. A bênção de Deus está na promessa. Eu gosto muito de um texto que reflete bastante isso e que traz ensinamento para nós, que está justamente em Isaías, capítulo 44, versículo 2 e 3, vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Contei a história do Noah aí, irmão, na live de ontem. Quem ouviu, quem não ouviu, procura aí a live e ouça ela de ontem. Contei ontem a história. Isso é algo que acontece, que nós vamos vendo, irmão. Logicamente por meio de um processo, porque a semente ela demora a crescer. Precisamos regar as nossas lágrimas, a nossa prática. Tudo aquilo que nós vamos mudando vai regando isso, vai transformando a nossa realidade ao nosso lado paulatinamente. Agora eu gosto quando Isaías se refere a Jacó. Por quê? Porque Jacó foi aquele que agarrou a bênção de Deus, irmão. Que agarrou o pé do anjo e falou assim, ó, não vou deixar você sair daqui enquanto você não me abençoar. É aquele que luta pela bênção, é aquele que briga pela bênção. Ele tem essa tipificação na Bíblia, aquele que vai atrás e que, mesmo que esteja, sabe, envolvido em muitas problemáticas, ele tenta resolver, mas ele não desiste daquilo que o Deus o falou. E Isaías chama ele de servo. Por quê, irmão? Porque aqui é justamente a questão do nosso compromisso com Deus firmado por meio daquilo que é o nosso serviço, que é o que nós devemos fazer. Toda aliança é feita é firmado um compromisso de direitos e deveres, e o servo fala justamente dessa parte. Então, irmão, se eu não cumpro com a minha parte, não tem como eu exigir de Deus nada. Olha, a palavra vai dizer no versículo 26, quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, a semente da igreja, a própria palavra, o próprio Senhor Jesus. A cruz de Cristo é uma semente. Eu quero repetir, a cruz de Cristo é uma semente. Então ele fala, quando Deus ressuscitou seu servo. Por quê, irmão? Porque a promessa ela tem um tempo determinado. Enquanto ainda há tempo, devemos sonhar. Eu quero repetir, enquanto ainda há tempo, a esperança deve ter no nosso coração, mas precisamos também compreender que há um tempo determinado. A promessa tem um tempo determinado. Pedro vai dizer que Jesus, ele procura uma noiva madura, que saiba esperar no Senhor, mas que também apresse os seus passos, os passos da sua volta, com arrependimento e lágrimas dos seus maus caminhos, porque a promessa ela tem esse tempo determinado e ela não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3 vai nos dizer, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então ela tem um tempo determinado e nós devemos alinhar os nossos passos com relação a isso, irmão. O mundo tem vivido um tempo profético. E tem pessoas, irmãos, infelizmente, que ainda não compreenderam essas coisas. O Brasil vive um tempo profético. Um tempo em que pessoas serão levantadas por Deus, com muita abundância de recursos para ajudar os que não foram. Mas existirá pessoas no meio do caminho que não se alinharam. Existirão pessoas que baterão na porta sem o óleo da lamparina e falando, Senhor, estamos aqui. O Senhor fala assim, ó, ficai do lado de fora, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque não se prepararam, porque preferiram os seus próprios deleites, porque preferiram seguir os seus próprios caminhos. Nós precisamos apressar os nossos passos, irmão. Eu sinto no meu espírito de falar isso para alguém aqui. Sinto no meu espírito de falar para alguém que tem brincado.
Sabe, sinto no meu espírito para falar para alguém que não tem compreendido, que está com a compreensão equivocada daquilo que é a palavra. Olha, o evangelho, eu coloquei nos shorts e creio que é pertinente eu falar, o evangelho não se adapta a nós, irmão. É nós que temos uma capacidade de adaptação. Deus nos fez seres totalmente adaptáveis. Vocês já viram que nós adaptamos ao clima, tempo? Muitas vezes reclamamos, eu vejo muita gente reclamando, mas se adapta, irmão. O ser humano, ele é totalmente, o corpo dele é adaptável, a alma dele busca o conforto e normalmente ela se amolda a isso. A nossa alma, ela quer sexo, drogas, armas e dinheiro. Sexo, alívio, prazer. Drogas, alívio. Armas, vingança, dinheiro, conforto. Então essas coisas, elas nos chamam a atenção. Mas o Senhor nos chamou, o justo viverá pela fé, como o próprio Abacuque fala em Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. E a promessa, ela tem um tempo determinado. E qual que é o propósito da promessa? Ele fala, enviou primeiro o povo de Israel para abençoá-los, fazendo cada um de vocês afastar de seus caminhos pecaminosos. Quando nós perseguimos a promessa, irmão, consequentemente, nós vamos caminhando num caminho de retidão e purificação dos nossos pecados, do nosso coração. Todos os traumas, todas as feridas, tudo aquilo que é do passado deve ficar lá atrás. Não tem como viver o novo carregando uma mala velha, irmão, levando cheio de bugigangas do passado, irmão. Não tem. O propósito dela é alcançar a salvação. O propósito da palavra é justamente que nós venhamos a alcançar a salvação por meio da purificação da nossa palavra. E para isso nós devemos estar dispostos. É por isso que eu falei que o evangelho não se molda a nós, é nós que devemos nos moldar a ele. É nós, irmão. É nós. Vive promessas. Quem se amolda ao evangelho. Quem tem coragem de se humilhar a si mesmo. Quem tem coragem, sabe, de não negar o processo. Quem tem coragem de viver as etapas. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer que muitos são chamados e pouquíssimos são escolhidos. Logicamente, irmãos, eu gosto de alertar, mas eu gosto de colocar uma esperança final. Por quê? Porque os israelitas, pela compreensão equivocada deles, nesse momento Pedro vem como uma resposta para Deus daquilo que o Senhor fala. Porque o Senhor fala que aquele que não frutifica, o que ele vai fazer? Ele vai cortar. Mas Paulo lá na frente vai falar que Deus é poderoso para enxertar novamente a pessoa. Ou seja, irmão, enquanto ainda há tempo, é tempo de sonhar. Então, enquanto ainda há tempo para se esperançar. O propósito dele sim é salvação, é purificação, nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos, mas Pedro está vindo com uma resposta a pessoas que não compreenderam ou compreenderam equivocamente e que ainda andavam em caminhos pecaminosos. Deus está dando mais uma vez, mais uma chance para os israelitas. É isso que está acontecendo. E eu creio que Deus está dando chances para israelitas aqui, que compreenderam equivocadamente ou que tiveram incompreensão. Hebreus 13:7 vai nos dizer que se nós ouvirmos a palavra do Senhor hoje, nós não deveremos endurecer o nosso coração. Agora eu quero ler com vocês Salmos 19, versículo 7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a nossa alma. Irmão, essa palavra revigora, na etimologia dela, quando nós vamos estudar ela, é justamente restaurar. O Senhor restaura a nossa alma. A palavra fala, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então o propósito dela é alcançar a salvação para que nós venhamos em sabedoria servi-lo. A respeito disso, o apóstolo Pedro também, que está pregando aqui, vai dizer em sua epístola, 1 de Pedro, capítulo 23, ele diz, vocês foram regeneradas, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, quando nós nos colocamos, irmão, automaticamente somos moldados, a nossa alma é restaurada e o nosso coração se torna sábio. E entendemos que tudo que aquilo que Deus fala se cumpre. Então suporte esse processo, suporte isso que você está vivendo e viva uma promessa, viva uma história que Deus escreveu para a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.